Ele achou que jamais voltaria a sentir o coração bater de verdade, até que uma mulher que ninguém quis chegou à sua fazenda e mudou tudo para sempre. Você consegue imaginar viver 8 anos como se já estivesse morto, até que alguém tão ferido quanto você mostre que ainda vale a pena respirar? Mas essa história aconteceu no interior de São Paulo, em março de 1912, onde o amor mais improvável floresceu entre duas almas que haviam desistido de serem felizes. Antes de continuar, me diz uma coisa. De onde você está assistindo agora? Comenta aí embaixo sua cidade e estado. Adoro saber que essas histórias chegam em tantos lugares diferentes do nosso Brasil. E se tá gostando, deixa seu like, que isso ajuda demais o canal a crescer e trazer mais histórias emocionantes como essa. A Fazenda Santa Vitória ficava a 5 léguas da vila de Bela Aurora, cercada por cafezais que se estendiam até onde a vista alcançava. Era uma das propriedades mais prósperas da região, com casa grande de 2 andares, varanda larga sustentada por colunas de madeira trabalhada e jardins, que um dia foram belos, mas agora cresciam meio selvagens. Quem passava pela estrada de terra, havia ordem nos campos, café bem cuidado, terreiros limpos, onde os grãos secavam ao sol. Mas quem olhasse para as janelas da casa notaria algo estranho: todas as cortinas fechadas, mesmo em dia claro, como se a casa estivesse de luto perpétuo. Henrique Alvarenga tinha 42 anos e parecia carregar o peso de 60, alto, ombros largos, que antes eram erguidos com orgulho, mas agora curvavam levemente, como se sustentassem carga invisível. Cabelos negros começavam a embranquecer nas têmporas, não pela idade, mas pela tristeza que o consumia desde aquele dia terrível de abril de 1904. Suas mãos eram grandes, calejadas de trabalho, mas delicadas quando necessário. Mãos que já haviam segurado recém-nascidos de potro, costurado rasgo em saco de café, tocado piano nas tardes de domingo. Mãos que agora só serviam para trabalhar até o corpo caí de cansaço, porque trabalho era a única coisa que o impedia de pensar. 8 anos antes, Henrique era outro homem. Casado com Helena, a filha do fazendeiro vizinho, vivia dias de felicidade tranquila que quem via de fora até invejava. Helena tinha riso fácil, gostava de receber visitas. Enchia a casa de flores colhidas no jardim que ela mesma cuidava. Tocava piano após o jantar, enquanto Henrique lia jornal na poltrona só para ouvir. Quando ela engravidou, a alegria dos dois transbordou. Henrique reformou um quarto inteiro para o bebê, mandou buscar berço de mogno da capital, comprou tecidos finos para as roupinhas que Helena costurava à mão nas tardes longas de gestação, mas o parto foi difícil. Helena era pequena, o bebê grande, a parte fez o que pôde, mas não tinha conhecimento para aquele tipo de complicação. Chamaram o médico da vila, que levou 3 horas para chegar. Quando finalmente chegou, já era tarde. O menino nasceu morto, cordão enrolado no pescoço. E Helena, que havia perdido sangue demais, seguiu o filho. 2 horas depois, Henrique segurou a mão dela até o último suspiro. Sentiu a mão quente ficar fria entre seus dedos. Viu a luz se apagar daqueles olhos que tanto o amavam e algo dentro dele morreu junto. Nos meses seguintes, Henrique se tornou sombra. Fechou o quarto do bebê com chave e nunca mais entrou. Cobriu o piano com lençol grosso. Mandou arrancar todas as flores do jardim porque não suportava vê-la sem Helena para cuidar. Começou a trabalhar de sol a sol, 18 horas por dia, voltando para casa apenas para dormir poucas horas antes de recomeçar. Parou de receber visitas, recusou convites para festas, batizados, casamentos. Quando alguém sugeria que ele procurasse nova esposa, que ainda era jovem, que a vida continuava, Henrique olhava com frieza, que gelava a conversa e respondia que já havia sido casado. Obrigado. E não pretendia repetir. Dona Ifigênia, a cozinheira que trabalhava na fazenda desde antes dele nascer, era a única pessoa que Henrique tolerava dentro de casa. Ela tinha 60 anos, corpo robusto, mãos sempre ocupadas e língua afiada que não temia patrão nem padre. Deixava a comida pronta, lavava roupa, limpava a casa como podia, porque Henrique não permitia que tocassem em certos cômodos. O quarto do casal continuava como Helena deixara, as roupas dela no armário, os livros na mesinha de cabeceira, o pente com fios castanhos ainda presos. Henrique dormia num quarto menor, o antigo quarto de hóspedes, porque não conseguia entrar no quarto que havia compartilhado com ela. Ifigênia via tudo aquilo com o coração apertado. Conhecia o menino desde que ele usava calças curtas e subia em árvores contra ordens da mãe. Vira ele crescer, tornar-se homem bom, casar-se feliz.
E agora via esse mesmo homem definhar em vida, respirando mas não vivendo. Tentara conversar algumas vezes, mas Henrique fechava-se mais ainda. Então ela apenas cuidava do que podia, rezava suas orações e esperava que um dia alguma luz voltasse àqueles olhos mortos. A fazenda continuava próspera, porque Henrique trabalhava com determinação quase doentia. Seu Jacinto, o caseiro de 55 anos que gerenciava os colonos, comentava com a esposa que o patrão parecia querer se matar de trabalho. Estava nos cafezais antes do sol nascer. Fiscalizava cada tarefa, consertava cercas com as próprias mãos, domava cavalos bravos que ninguém conseguia, como se buscasse a dor física para calar a dor da alma. Os colonos o respeitavam, mas temiam. Henrique pagava em dia. Era justo, nunca levantava a mão para ninguém, porém não conversava além do necessário, não sorria. Não participava das festas de São João que aconteciam no terreiro. Ficava na casa grande, sozinho, enquanto a vida acontecia lá fora, sem ele. A vila de Bela Aurora, que tinha uma rua principal de comércio, igreja matriz, coreto na praça e algumas dezenas de casas. As pessoas conheciam a história do fazendeiro viúvo, havia pena, mas também havia julgamento. 8 anos era tempo demais de luto. Algumas viúvas da vila, bem intencionadas ou interessadas, tentaram aproximação. Levavam quitandas na fazenda com desculpas variadas, ofereciam ajuda para cuidar da casa, sugeriam jantares. Henrique agradecia com polidez fria, que desencorajava a insistência. Dona Ifigênia despachava as mais persistentes com franqueza, que era quase grosseria. Foi nesse cenário que Amélia Tavares chegou a Bela Aurora em fevereiro de 1912. Ela vinha da capital, ou pelo menos era o que dizia. Trazia a carta de recomendação do padre de outra paróquia, bagagem pequena e postura ereta. Quem aprendera a andar com a cabeça erguida, mesmo quando tudo conspirava para curvá-la. Tinha 26 anos, altura mediana, corpo delgado, que as roupas simples, mas bem cuidadas não escondiam. Cabelos castanhos, sempre presos em coque impecável, nenhum fio fora do lugar. Olhos cor de mel, que olhavam o mundo com mistura de cautela e determinação. Não era bonita no sentido convencional, que fazia homens virarem a cabeça na rua, mas tinha algo que chamava atenção, dignidade. A história que Amélia contava era simples demais para ser toda a verdade. Dizia que vinha assumir o posto de professora na escola rural, que havia estudado em colégio terno, que sua mãe falecera recentemente, e ela precisava recomeçar em outro lugar. O padre da vila, Padre Augusto, homem de 70 anos e coração bondoso, aceitara a indicação do colega e oferecer o posto. A escola da vila atendia as crianças da região, filhos de colonos, pequenos sitiantes, comerciantes. Ficava num prédio simples de 3 salas, longe de ser ideal, mas era o que havia. Amélia alugou um quartinho nos fundos da venda do seu Torquato, um português gordo e bem-humorado, que aceitou inquilina, porque a esposa insistira que era obra de caridade abrigar moça sozinha e direita. O quarto era pequeno, tinha cama estreita, mesinha, baú para roupas, janela que dava para o quintal onde galinhas ciscavam. Amélia pendurou suas poucas roupas, arrumou seus poucos livros, colocou na mesinha o único retrato que possuía, sua mãe, Laura, aos 40 anos, com expressão serena que tentava esconder vida de luta. O que Amélia não contava e que ninguém na vila sabia, era a verdade completa sobre quem ela era. Amélia era filha bastarda. Sua mãe, Laura Tavares, trabalhara como lavadeira, na fazenda do coronel Benedito Tavares, na região de Campinas. Laura era bonita, quieta, trabalhadora. O coronel era casado, tinha 4 filhos legítimos e reputação a zelar. O caso entre eles durou alguns meses, até Laura descobrir que estava grávida. Quando contou ao coronel, ele negou responsabilidade, ofereceu dinheiro para ela assumir, ameaçou destruí-la se espalhasse a história. Laura não espalhou, saiu da fazenda, mudou-se para a capital, conseguiu trabalho lavando roupa para fora. Criou Amélia sozinha, com unhas e dentes, economizando cada vintém para dar à filha a educação que ela mesma nunca tivera. Amélia estudou em escola pública, depois conseguiu bolsa em colégio interno de freiras, aprendeu português, matemática, história, geografia, francês básico. Aprendeu também a carregar segredo que a mãe guardava quem era seu pai. Laura dizia que um dia, quando Amélia estivesse pronta, contaria tudo, mas adoeceu antes disso. Quando Laura morreu de tuberculose, havia deixado carta. Nessa carta contava toda a verdade, o nome do pai, o endereço da fazenda, os nomes dos meio-irmãos que Amélia nunca conhecera e um pedido: que Amélia não procurasse aquela família, porque só encontraria rejeição e dor. Mas Amélia,
Aos 25 anos, órfã e sozinha no mundo, não ouviu o conselho. Precisava saber, precisava ver o pai pelo menos uma vez, entender por que não fora suficiente para ser amada. Viajou até Campinas com o pouco dinheiro que tinha. Chegou à fazenda do coronel numa tarde de céu limpo. Bateu na porta da casa grande com o coração batendo forte, segurando a carta da mãe como escudo. Foi atendida por empregada, que a olhou com desconfiança. Pediu para falar com o coronel. Esperou na varanda por quase 1 hora. Quando finalmente o homem apareceu, Amélia viu-se diante de senhor de 60 e tanto anos, cabelos grisalhos, postura imperial, olhos frios como pedra. Ela explicou quem era, mostrou a carta. O coronel leu sem pressa, a expressão não se alterando. Quando terminou, dobrou a carta calmamente, devolveu e disse que não conhecia nenhuma Laura, que aquela carta era invenção, que se Amélia repetisse essa história para alguém, ele usaria toda a sua influência para destruir qualquer chance dela ter vida decente em qualquer lugar. Mandou embora sem sequer oferecer copo d'água. Amélia saiu da fazenda, com as pernas tremendo, engolindo lágrimas de humilhação e raiva, mas o pior ainda estava por vir. Os meio-irmãos de Amélia, Vicente, Carlos, Augusto e Maria Clara souberam da visita. Vicente, o mais novo, era advogado na capital. Procurou Amélia na pensão onde ela estava hospedada. Apareceu com postura de quem veio resolver negócio desagradável. Sentou-se na pequena sala de visitas, recusou o café e foi direto ao ponto. A família Tavares tinha reputação a proteger, disse ele. Não aceitariam que bastarda qualquer aparecesse reivindicando sobrenome que não lhe pertencia. Ele ofereceu dinheiro, quantia razoável para Amélia mudar de cidade e nunca mais usar o sobrenome Tavares. Amélia olhou para aquele homem, seu meio-irmão, que tinha seus mesmos olhos cor de mel, e sentiu mistura de tristeza e nojo. Não queria o dinheiro, não queria o sobrenome. Queria apenas ter sido vista, reconhecida, aceita, mas ficou claro que isso jamais aconteceria. Então Amélia aceitou o dinheiro, não porque concordasse, mas porque precisava sobreviver. Usou parte para pagar dívidas que a mãe deixara, e o resto guardou para recomeçar longe. Escolheu Bela Aurora porque ficava distante de Campinas, porque era pequeno o suficiente para ninguém fazer perguntas demais, mas grande o suficiente para ter escola que precisasse de professora. No início de março, Amélia começou a dar aulas. A escola tinha 32 crianças, de 6 a 12 anos, todas na mesma sala, filhos de colonos que vinham descalços segurando louças, gastas. Amélia os recebeu com um sorriso, que não chegava aos olhos, mas com paciência e firmeza, que as crianças logo respeitaram. Ensinava a ler, escrever, fazer contas básicas, contava histórias de geografia que faziam os pequenos sonharem com lugares distantes, corrigia postura gramática, tentava plantar semente de esperança naquela cabeças que o mundo tentava convencer de que não eram capazes. As mulheres da vila observavam a nova professora com interesse misto de curiosidade e desconfiança. Por que moça educada e apresentável estava sozinha? Onde estava a família? Por que escolhera lugar tão pequeno? As teorias variavam. Desgosto amoroso, escândalo abafado, orgulho que não aceitava depender de parente. Amélia ouvia os sussurros, mas não dava explicações. Cumprimentava todos com polidez, ia à missa aos domingos. Comprava no comércio local, mas não criava intimidade. Mantinha-se distante, protegida por muros invisíveis. No final de março começou o problema das faltas. 5 crianças que moravam nas fazendas mais distantes estavam faltando com frequência. Amélia anotou os nomes, perguntou aos pais dos outros alunos e descobriu que essas crianças vinham da fazenda Santa Vitória. Os pais explicaram que o patrão não se importava se filhos de colonos iam ou não à escola, contanto que o trabalho fosse feito. Amélia sentiu indignação crescer. Educação era direito, não favor. Numa manhã de abril, após a aula, Amélia decidiu ir até a fazenda Santa Vitória. Padre Augusto emprestou-lhe a égua mansa que usava para visitar os doentes. Amélia, que aprendera a montar no colégio interno, seguiu pela estrada de terra indicada, atravessou Porteiro, que dizia Santa Vitória em ferro trabalhado, e cavalgou entre os cafezais que pareciam não ter fim. A manhã estava clara, sol de outono já não queimava tanto e o cheiro de terra e café verde preenchia o ar. Era bonito. Amélia admitiu para si mesma. Havia ordem e fartura naqueles campos. Chegou à casa grande e desceu da égua. Amarrou as rédeas num poste da varanda e subiu os degraus de madeira que rangeram sob seus pés. Bateu na porta 3 vezes firme e esperou. Ouviu passos pesados lá dentro e a porta se abriu. Uma senhora robusta,
de cabelos grisalhos, presos em coque, avental manchado de farinha. Olhou Amélia de cima a baixo, com expressão entre surpresa e desconfiança. Amélia se apresentou, dizendo ser a professora da escola, e que vier falar com o patrão sobre as crianças que estavam faltando às aulas. Dona Efigênia suspirou, respondeu que o patrão estava nos campos, mas deveria voltar para o almoço em breve e ofereceu que Amélia esperasse na varanda. Trouxe copo de água fresca e banco de madeira. Amélia agradeceu e sentou-se, as mãos cruzadas no colo, postura ereta mesmo estando sozinha. Passou quase uma hora ali, via movimento de colonos ao longe. Ouvia som de carroças, mugidos de boi e vozes distantes. A fazenda respirava trabalho. Finalmente, ouviu o som de cascos. Um cavaleiro vinha pela estrada interna, montado em cavalo negro, grande e imponente. Amélia levantou-se, alisou a saia. Preparou mentalmente o discurso que ensaiara durante a espera. O homem desceu do cavalo num movimento fluido. Amarrou as rédeas e só então olhou para a varanda. Amélia sentiu o impacto daquele olhar antes mesmo de ver o rosto claramente. Havia peso naqueles olhos escuros, cansaço que não era físico. O homem era alto. Ombros largos que enchiam a camisa de trabalho, cabelos negros, com fios prateados, rosto marcado pelo sol, e por algo mais profundo. Tinha a aparência de quem não dormia bem há anos. Henrique subiu os degraus devagar, a expressão fechada, e parou diante de Amélia sem dizer palavra. Ela sentiu a boca secar levemente, mas forçou-se a manter a calma. Apresentou-se, explicou que era a nova professora da escola da vila e que precisava falar com ele sobre as crianças da fazenda que não estavam frequentando as aulas regularmente. Henrique a estudou em silêncio por longo momento. Via a moça de 20 e poucos anos, roupas simples, mas limpas, postura que tentava parecer confiante, mas que ele reconhecia como defesa. Tinha visto postura semelhante em animais acuados que fingiam coragem. Por algum motivo, isso o irritou. Respondeu com voz áspera que as crianças de seus colonos eram responsabilidade dos pais, não dele. Se os pais preferiam que os filhos trabalhassem, era direito deles. Ele pagava os colonos para trabalhar, não para mandar crianças à escola. Amélia sentiu o calor subir pelo pescoço, mas manteve a voz firme. Educação era obrigação, argumentou. As crianças tinham direito de aprender, de ter futuro melhor que apenas trabalhar a vida inteira sem escolha. Henrique deu algo parecido com um sorriso, mas sem humor. Perguntou se ela, tão jovem e cheia de ideias bonitas, achava mesmo que escola mudaria destino de filho de colono. O mundo não funcionava assim. Cada um nascia no seu lugar e ali ficava. A resposta tocou nervo exposto em Amélia. Ela conhecia bem aquele discurso. Era o mesmo que usaram para dizer que ela, bastarda, não merecia sobrenome ou reconhecimento, que deveria aceitar seu lugar. Seus olhos cor de mel brilharam com raiva contida, quando respondeu que talvez o mundo não mudasse, mas cada criança que aprendia a ler tinha a chance de pelo menos escolher o próprio caminho, e que, se ele não se importava com isso, o problema era dele, com a própria consciência, não dela. Henrique piscou, surpreso com a resposta. Fazia tempo que alguém não lhe falava daquele jeito. A maioria das pessoas da região o tratava com mistura de respeito e medo. Concordava com tudo o que dizia, não o confrontava. E ali estava aquela professorinha magricela, olhos faiscando, dizendo que ele tinha problema de consciência, devia ter ficado irritado. Devia ter mandado ela embora, mas sentiu algo diferente. Sensação esquecida que demorou para identificar. Interesse. Ele disse que falaria com os pais das crianças, mas não garantia nada. Se eles quisessem mandar os filhos à escola, era a escolha deles. Amélia aceitou aquilo como vitória parcial. Agradeceu com educação fria e desceu os degraus da varanda. Quando montou na égua, olhou para trás uma vez. Henrique ainda estava ali parado, observando-a. Seus olhares se encontraram por breve segundo. Amélia virou o rosto e tocou a égua para frente, o coração batendo mais rápido do que deveria, apenas por confronto verbal. Henrique ficou na varanda mesmo depois dela sumir na curva da estrada. Dona Efigênia apareceu ao seu lado, limpando as mãos no avental, e comentou que a professorinha tinha coragem. Henrique não respondeu, entrou em casa, lavou as mãos, sentou-se à mesa para almoçar, mas a comida não tinha gosto, porque sua mente voltava àqueles olhos cor de mel, que o haviam enfrentado sem medo. Havia dor naqueles olhos.
dor que ele reconhecia porque via a mesma no espelho. Nos dias seguintes, as 5 crianças da fazenda Santa Vitória voltaram à escola. Amélia não demonstrou surpresa ou satisfação excessiva, apenas cumprimentou cada uma e recomeçou as lições de onde haviam parado. Mas quando estava sozinha no quartinho à noite, permitiu-se pequeno sorriso. Havia vencido aquela batalha. O fazendeiro rude cumprira a palavra. O que Amélia não sabia era que Henrique não conseguira tirá-la da cabeça. Durante o trabalho, enquanto cavalgava pelos cafezais ou consertava a cerca quebrada, via aquele olhos desafiadores, ouvia aquela voz firme, dizendo que ele tinha problema de consciência, irritava-se consigo mesmo por pensar nisso. Eram anos sem que nenhuma mulher lhe chamasse a atenção. Ele estava morto por dentro. Então, por que aquela moça teimosa ocupava seus pensamentos? Maio chegou trazendo manhãs frias e tardes de sol fraco que mal aquecia. Os cafezais da Santa Vitória estavam no período de descanso, a terra sendo preparada para a nova safra, e o ritmo de trabalho diminuía levemente. Henrique continuava sua rotina implacável, mas algo havia mudado. Dona Ifigênia anotou primeiro, ele não estava mais escrevendo no caderno. Durante 8 anos, Henrique mantivera hábito estranho que a cozinheira descobrira por acidente. Toda a noite, antes de dormir, ele escrevia no caderno de capa de couro. Eram cartas para Helena. Cartas que nunca seriam lidas. Conversas com o fantasma, relatos do dia para a esposa morta. Eu consertei a cerca do Pasto Sul hoje. Helena, você lembraria de quando fizemos aquele piquenique ali? Ou então os cafezais estão bonitos esse ano, você gostaria de ver? Era a forma de mantê-la viva, de não deixar o vínculo se romper completamente. Mas nas últimas semanas, o caderno permanecia fechado na gaveta. Henrique não entendia por quê. Sentava-se na cama, pegava o caderno, abria na página em branco, segurava a caneta, mas as palavras não vinham. Homer, as palavras que vinham não eram para Helena, eram pensamentos sobre olhos cor de mel, voz firme, postura ereta de quem aprendera a não se curvar. Isso perturbava profundamente. Sentia-se traindo a memória da esposa. E, ao mesmo tempo, sentia-se ridículo por pensar em mulher que mal conhecia. Amélia também não conseguia parar de pensar no fazendeiro carrancudo. Havia algo nele além da rudeza reconhecia a dor, e ela vira nos olhos dele a mesma solidão que carregava. Mas repreendia-se por esses pensamentos. Estava ali para recomeçar, não para se envolver com ninguém. Homens traziam complicação, e ela já tinha complicação suficiente na vida. No final de maio, Amélia precisou ir à fazenda novamente. 2 das crianças já estavam com febre, faltando a 1 semana, e ela queria saber como estavam. Padre Augusto emprestou-lhe a égua de novo, mas dessa vez comentou com um sorriso que talvez a fazenda Santa Vitória estivesse precisando de professora visitante regular. Amélia corou levemente e disse que era apenas obrigação dela garantir que os alunos estivessem bem. Quando chegou à fazenda, era seu Jacinto quem estava no terreiro, supervisionando o conserto de carroça. O caseiro era homem magro, pele curtida de sol, olhos espertos que não perdiam nada. Cumprimentou Amélia com respeito e informou que as crianças já estavam melhores, voltariam à escola na segunda-feira. Amélia agradeceu, mas antes que pudesse ir embora, ouviu voz conhecida vindo do estábulo. Henrique apareceu segurando rédeas de cavalo, alazão jovem, ainda não domado completamente. O animal sacudia a cabeça nervoso. Henrique o acalmava com voz baixa, mão firme, mas gentil no focinho. Havia paciência naquele gesto que contrastava com a aspereza que ele demonstrara no primeiro encontro. Quando finalmente olhou para cima e viu Amélia ali parada, algo passou por seu rosto. Surpresa, talvez. Ou algo que ele não queria nomear. Amélia explicou o motivo da visita. Henrique amarrou o cavalo e caminhou até ela, limpando as mãos na calça. De perto, Amélia notou detalhes que não havia visto antes. Pequena cicatriz na sobrancelha esquerda, primeiras rugas ao redor dos olhos que pareciam ter sido cavadas por dor, não por riso. Mãos grandes com calos que contavam história de trabalho duro. Ele informou que as crianças estavam bem. A mãe delas preparara chás e já tinham melhorado. Mas em vez de dispensá-la, surpreendeu a si mesmo, perguntando se ela gostaria de conhecer os estábulos, já que havia vindo até ali. Amélia hesitou. Deveria recusar ir embora, manter distância. Mas ouviu-se dizendo que sim, que gostaria. Henrique a guiou até os estábulos, que eram construções sólidas de madeira. Cheiro forte de feno e couro, luz entrando por frestas.
Havia 8 cavalos, cada um mais belo que o outro. Henrique explicava a linhagem de cada um, de onde vinham, para que serviam. Sua voz mudava quando falava dos animais. Ficava menos áspera, quase suave. Amélia escutava, mas também observava. Esse homem tinha camadas que a primeira impressão não revelara. Quando chegaram ao último box, Henrique parou diante de égua branca de olhos mansos. Essa é a estrela, disse ele. E pela primeira vez, Amélia viu algo parecido com afeto genuíno em sua expressão. Foi a última égua que minha esposa montou. Ele estendeu a mão, acariciou o focinho da égua, e por momento pareceu estar muito longe dali. Amélia sentiu o aperto no peito, perguntou suavemente quanto tempo fazia. 8 anos, respondeu Henrique sem olhar para ela. 8 anos, 2 meses e 13 dias. O silêncio que seguiu era pesado, mas não desconfortável. Era silêncio de 2 pessoas que entendiam luto, cada uma à sua maneira. Finalmente, Henrique perguntou se Amélia sabia montar. Ela disse que sim, aprendera no colégio, mas fazia tempo. Ele sugeriu, quase sem pensar, que poderia ensinar-lhe a montar melhor. Cavalos de fazenda eram diferentes dos mansos cavalos de colégio. Amélia deveria ter recusado, mas aceitou. Assim começaram as aulas de montaria. Toda quinta-feira à tarde, depois da escola, Amélia ia até a fazenda. Henrique selava cavalo diferente a cada semana. Ensinava a controlar rédeas com firmeza, a sentir o movimento do animal, a não ter medo da velocidade. Eram aulas práticas, objetivas, mas havia momentos. Momentos em que a mão dele segurava a cintura dela para ajustá-la na sela. E o toque queimava mesmo, através do tecido grosso da saia. Momentos em que cavalgavam lado a lado pelo pasto, e os olhos se encontravam, e sorriso pequeno, quase tímido, aparecia no rosto dele. Momentos em que ele a pegava quando ela desmontava, mãos grandes ao redor da cintura dela, rosto próximo demais, respirações se misturando. Coloca um like se você está gostando dessa história e quer ver como esse amor impossível vai se desenvolver. Dona Efigênia observa tudo com satisfação mal disfarçada. O patrão estava diferente. Ainda não sorria abertamente. Ainda carregava peso nos ombros. Mas havia luz nos olhos que não existia antes. Ele começara a tomar café da manhã de verdade, não apenas engolir pão seco antes de sair. Comentava sobre as aulas. Perguntava se Efigênia conhecia a professora ou o que as pessoas diziam sobre ela na vila. A cozinheira, que ia à missa e ao mercado, e ouvia todas as fofocas, sabia exatamente o que diziam. A nova professora era enigma, educada, trabalhadora, comportada, mas sozinha demais, sem família, sem passado claro. Algumas mulheres começavam a comentar em voz baixa sobre as visitas à fazenda Santa Vitória. Não era apropriado, diziam. Moça solteira não devia frequentar casa de homem viúvo. Dona Efigênia rebatia essas fofocas quando as ouvia. Argumentava que eram apenas aulas de montaria, que sempre tinha alguém por perto, que não havia nada de impróprio, mas ela mesma sabia que havia algo acontecendo. Via na forma como o patrão se arrumava nas manhãs de quinta-feira. Penteava o cabelo com mais cuidado, escolhia a camisa menos surrada. Via na forma como a professorinha chegava sempre alguns minutos antes do combinado, como alisava a saia nervosamente antes de descer da égua emprestada. Havia dança acontecendo, antiga como o mundo, delicada como renda, sendo tecida ponto por ponto. Em junho, a vila teve festa de São João. Fogueira na praça, bandeirinhas coloridas, barraquinhas vendendo canjica e quintão, forró tocando até tarde. Amélia foi porque os alunos pediram participariam da quadrilha. Ela ficou à margem observando, sorrindo ao ver as crianças tropeçando nos passos ensaiados. Usava vestido simples de algodão azul escuro, chale nos ombros contra o frio da noite. Cabelos soltos pela primeira vez desde que chegara à vila. Alguns homens notaram, se aproximaram para conversar, oferecer quintão. Ela recusara edutadamente, mantinha distância. Henrique não costumava ir às festas da vila. Não ia desde que Helena morrera, mas naquela noite seu Jacinto comentara que a professora estaria lá. Com os alunos, Henrique se viu ensaiando desculpas para aparecer. Precisava comprar algo no mercado que abriria especialmente para a festa. Precisava falar com o ferreiro sobre conserto. Desculpas fracas ele mesmo acreditava. Foi, quando chegou à praça, procurou-a sem querer admitir que procurava, e quando a viu, cabelos soltos, caindo pelos ombros em ondas castanhas, riso suave enquanto aplaudia as crianças, algo apertou em seu peito. Ela estava bonita,
Não apenas apresentável ou adequada, bonita, de forma que mexia com ele, que fazia anos parecerem desaparecer, que fazia ele se lembrar que ainda era homem, aproximou-se devagar, inseguro de como seria recebido. Amélia sentiu sua presença antes de vê-lo, aquele formigamento estranho na nuca que acontecia quando ele estava por perto. Virou-se e ali estava Henrique, mãos nos bolsos. Expressão meio perdida, de quem não sabia bem o que fazer em festa. Boa noite, disse ele. Boa noite, respondeu ela, coração acelerando de forma absurda. Ficaram ali de pé, ao lado da fogueira, conversando sobre nada e tudo, as crianças, a safra que viria, o frio que aumentava, conversa superficial que escondia